efeito contrário, né? Diz que o Bergoglio ficou furioso com esse encontro promovido pelo... E mesmo que não tenha sido muito claro, é que no final das contas ele vai acabar acatando a mesma posição dos totalistas, né? A gente não pode duvidar de nada, né? Bem próximo. E ele vai vir para enganar. Isso aí tá escrito na Bíblia, né? O enganador, ele vai vir como um cordeiro. Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelio. Meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, meu nome é Marcel. Bem, pessoal, no vídeo de hoje, o bate-papo nosso aqui, que trazemos aqui para o canal, é sobre as consequências aí do que pode acontecer com essa excomunhão do Viganò e também o que aconteceu lá com o Donald Trump, né? Aquele tiro, aquele atentado, e o Viganò fez alguns pronunciamentos, falou alguma coisa, e a gente quer comentar um pouco isso aqui no nosso canal, nesse vídeo, né, Marcel? É isso aí, pessoal. E antes, aquele like pro nosso canal aí para ajudar a gente a levar essa mensagem para cada vez maior número de pessoas. E também se inscrever no canal, que é muito importante. Nossa meta agora é os 10 mil inscritos, né? Já estamos batendo os 9 mil. E se Deus quiser, a gente vai chegar lá nos 10 mil. Isso aí. E aí, Marcel? Viganò excomungado, né? Muita gente falando muita coisa aí, né, cara? E tentando explicar o inexplicável aí, né? Repercutiu e tem repercutido bastante nos meios, não só católicos, mas também na mídia em geral, né? O pessoal naquela expectativa, né? Quais serão os próximos pronunciamentos do Viganò, quais serão as próximas atitudes dele, até mesmo porque a gente sabe que muitas pessoas estão apoiando o Viganò. Tem até um abaixo-assinado nos Estados Unidos de pessoas, né, que estão assinando lá para apoiar o Viganò. Então, assim, com certeza alguns religiosos e padres devem ter seguido, né, Viganò na sua comunicação, né, na sua carta, tudo que ele tem dito, né. Na verdade, ele já tem atacado, de certa forma, Francisco de um tempo para cá, né. Agora ele só formalizou, mas a luta dele, né, contra essa igreja estabelecida já vem de algum tempo, né? Tem até uma história que foi em, acho que 2015. Ele, quando Bergoglio foi nos Estados Unidos, ele promoveu um encontro entre o Bergoglio e uma senhora católica, dona de um cartório, né, que ficou presa durante 5 dias por se negar a registrar um casamento homoafetivo. Essa senhora ficou presa durante 5 dias, então Viganò, ele quis promover um encontro, né, nessa ocasião com o Francisco, né, com essa pessoa que deu um exemplo ali de catolicidade, e ele promoveu esse encontro, né? Só que o contrário, né, que a gente muitas pessoas imaginavam, né, desse encontro, né, que seria um encontro assim bom, né, entre os dois ali, para que, né, a pessoa tivesse um apoio, né. Na verdade, gerou um efeito contrário, né? Diz que o Bergoglio ficou furioso com esse encontro promovido pelo Viganò. E isso gerou uma rusga entre os dois. E 4 meses depois, o Viganò não era mais o núncio apostólico dos Estados Unidos. Então, essa briga, essa luta de Viganò já é bem antiga, desde mais de 15 anos atrás. Aí, se a gente for pegar todo o histórico do arcebispo, é bem antiga. E a gente pode perceber que depois dessa excomunhão agora ficou como uma batalha, né, entre Viganò e Francisco, né? Isso aí é bem evidente, né? E muitos daqueles que são tradicionalistas aí e que tinham um pensamento ali, uma ideia de como Viganò iria se comportar, agora fica tentando explicar, né? Se explicar, essa que é a verdade, né?
O Viganò, ele era bastante citado, né, entre essas pessoas tradicionalistas, né, e de um exemplo de guerreiro, de pessoa que estava ali lutando em favor da Igreja Católica de sempre. Mas agora que ele tornou a posição sedevacantista pública, ele virou um cismático. Então, não se deve dar mais ouvido para Viganò, né? Mas o que você acredita que possa acontecer agora, né? Quais as consequências, né? O desenrolar, o que pode acontecer agora com relação a isso tudo aí, né? É difícil, né? A gente sabe, a gente só especula, né? Verdade, né? Ele pode querer promover um conclave, por exemplo. Né? Eu vi uma conversa com relação a isso aí, né? Ele pode querer, de alguma forma, resolver o problema da igreja, né? Porque é um problema que deve ser resolvido, né? Mas eu não sei o que isso vai gerar, o tanto de apoio que essa atitude de Viganò vai gerar. Então, mas não ficou muito claro também não, né, Marcel? A posição dele é com relação somente a Francisco ou é com relação a pós-Pio XII, né? Roncalli e todos os outros que vieram ali? Isso não ficou muito claro, né? Apesar daquela carta ele ter mencionado alguma coisa acerca de Pio XII, mas parece que não ficou muito claro ali, né? O posicionamento. Ele fala do concílio, né? Então, a gente entende ali que, mesmo que não tenha sido muito claro, é que no final das contas ele vai acabar acatando a mesma posição dos totalistas, né? Eu acho que vai ser essa a posição dele. Pio XII, último Papa. Pio XII, último Papa. Mas, em termos práticos, né? Talvez ele negando o Concílio Vaticano II e negando também Francisco como Papa, em termos práticos é quase a mesma coisa, né? Em relação aos totalistas, assim, a problemática seria a mesma, né? Não temos um Papa. E como resolver essa situação? Então, nesse aspecto pragmático, eu acho que daria no mesmo, né? Na posição de Viganò e dos outros sedevacantistas, né? É um problema a ser resolvido. Ele tem essa ciência, né, que esse problema tem que ser resolvido, agora a gente não sabe como isso vai se desenrolar. Se ele consegue um apoio considerável aí de diocese, de casas religiosas, de padres, não sei. Eu creio que essa situação possa começar a querer ser resolvida de alguma forma, né? Ele tem apoio de muitas... Porque por ele ter sido um núncio, né? Ter tido cargos importantes na igreja, na nova igreja, ele tem uma influência muito grande, né? No meio católico, da Igreja Católica Nova, né? Mas isso pode trazer muitas pessoas para a igreja de sempre. Então, por ele ter essa posição de destaque, né? E tem apoio de pessoas importantes também. Tem apoio a gente teve aí a declaração do Mel Gibson. A gente tem também um apoio ali até mesmo do Donald Trump, né? Que a gente vai especular sobre esse assunto também. O próprio Viganò, depois eu vou ler aqui, ele fez algumas ponderações com relação a isso aí, né? Isso pode ajudar, de alguma forma, o Viganò, né, tendo esses apoios de pessoas importantes, né? Ele já trocou elogios com o Trump nas redes sociais. O Trump já elogiou algumas declarações do Viganò, e o Viganò também já elogiou algumas coisas do Trump. Então, isso traz visibilidade, né? Isso traz uma influência, né? E Viganò, ele viu muitas coisas que se desenrolaram dentro dos bastidores da igreja. Então, ele sabe muito mais do que a gente. O que deve ser feito, né? Eu acho que ele fala muito da questão dos globalistas, das elites globais. Ele está muito ciente do que está acontecendo, não só dentro da nova igreja, mas também no contexto do globalismo. Ele sabe muito. E
eu acredito que toda essa bagagem de conhecimento, eu acho que vai ajudar bastante os sedvacantistas. Eu acredito muito nisso aí. Muita coisa deve acontecer, né? E você mencionou do Donald Trump, realmente teve o atentado aí, e ele falou algumas palavras, vou até ler aqui, saiu aqui em notícias, né? Algumas falas do Viganò acerca disso. Ó. Aos ataques criminosos anteriores contra líderes políticos declaradamente antiglobalistas, que você falou isso aí, né? Que ele combate muito isso, né? Aí ele fala Robert Fico da Eslováquia e Viktor Orbán, acho que é assim mesmo a pronúncia, né? Da Hungria. Soma-se agora essa terrível tentativa de eliminar o presidente Donald Trump, o principal opositor radical da esquerda radical globalista. E ele segue aqui ainda, ó, somos profundamente gratos a Nosso Senhor que salvou esse corajoso guerreiro, a quem não faltou força para se levantar e convidar seus apoiadores para combater. Exorto todos os católicos, os patriotas, estadunidenses e as pessoas de boa vontade a rezar a Nosso Senhor. Foi falas dele, né, que foram divulgadas aí, né? Diz que foi uma imagem bem forte, né, do Trump ali, logo depois de ter quase sido morto, uma questão de centímetros. Acho que ele virou a cabeça na hora ali, né? Ele fez um movimento involuntário de virar a cabeça, cerca de segundos antes, né? Segundo, meio segundo antes. E a bala só pegou de raspão na orelha, ou seja, muito próximo do crânio. Então, assim, eu acredito que Deus não permitiu que isso acontecesse. Ali é um milagre, praticamente. Eu acredito... muitas pessoas podem não acreditar, mas eu acredito que aquilo ali foi um milagre. Não tem uma explicação. O atirador, ele tinha treinamento, né? Ele era frequentador de clube de tiro. Ele estava numa posição muito favorável, né? De frente ali para o palco, no telhado, atirando de cima para baixo, onde é muito difícil, né? Com uma R-15, né? Com rifle, com cano longo, assim, muito difícil errar, né? Tanto que na verdade, ele acertou, ele errou o alvo por uma questão de movimento, né? Porque ele estava na mira o crânio do Trump estava na mira dele. E eu acredito também muito em conspiração, assim. Eu sei que muitas pessoas podem falar acerca de teóricos da conspiração, mas tem coisas que nem tudo é teoria da conspiração. Tem coisas que realmente acontecem, que parecem ser teoria da conspiração, mas que se você analisar bem, fica evidente que não é a teoria da conspiração. Como que pode o serviço secreto, né, um órgão tão bem treinado, né, dos Estados Unidos, né, o serviço secreto, ter falhado tão miseravelmente, né? Você fica pensando como é que esse galpão estava desguarnecido, né? O galpão a 150 metros. É isso que eu tenho visto aí, né, o pessoal comentando, porque era um local que estava evidente que alguém poderia estar ali, né? E eles não se preocuparam com esse local, né? Deixaram uma brecha, né? Parece que foi proposital. Foi bem estranho. Você tem casos de assassinatos de presidentes dos Estados Unidos que borbulham aí teorias de conspiração, que teve apoio do FBI, teve apoio de órgãos americanos. E o serviço secreto ele está sob a égide do Biden, né? Do governo atual. Então, assim, a gente não pode duvidar de nada, né? Ainda mais porque o Biden tinha feito uma postagem uma semana antes dizendo que era preciso colocar o Trump no alvo, né? Foi um tweet que ele fez, que inclusive já foi até apagado. Então, assim, parece que foi uma ordem, né, para que ele fosse executado, né? É uma coisa, assim, totalmente absurda, né? Os caras tão bem preparados dão um vacilo desse tamanho. Mas isso é muita especulação, né? Não tem como afirmar, é muito complicada a situação aí, mas que foi estranho, foi. Realmente foi muito estranho. Mas agora eu vejo também, Marcel, isso aqui eu compartilho comigo. A gente está até conversando antes de gravar o vídeo. Tô vendo muito também as pessoas falar de anticristo, a vinda do anticristo. Você vê isso aí no Twitter, muita gente falando mesmo.
A gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia. Eu sou assim, eu olho os dois lados ali, mas o anticristo realmente está bem próximo. Bem próximo. E ele vai vir para enganar. Isso aí está escrito na Bíblia, né? O enganador, ele vai vir como um cordeiro. Então, às vezes eu fico pensando, de que forma seria também? Será que seria de uma esfera mais radical, ou de uma esfera, às vezes, mais maleável e depois mudaria totalmente o seu comportamento? Então, a gente tem que ter muito pé no chão e hoje é muito complicado. Igual você falou, tudo é teoria... as pessoas falam que querem associar tudo à teoria da conspiração, mas nem tudo é isso mesmo, eu concordo com você. Mas a gente está chegando num patamar que a gente tem que ter muito cuidado. Hoje está muito confuso esse mundo aí. Eu acredito que nós estamos, sim, no final dos tempos, né? Por tudo que está acontecendo no mundo. Eu acho que Deus não vai permitir que a humanidade, do jeito que já está, não vá tão longe mais, né? A coisa está muito grave já, está muito... o nível de moralidade, de apostasia no mundo está gigantesca, né? Toda essa crise, não só na sociedade, mas também dentro da igreja, demonstra que nós não vamos muito longe, né? Aí você vê uma situação de ameaça de uma terceira guerra mundial iminente, né? Você vê casos assim até mesmo astrológicos, né? Às vezes a gente tem notícias, às vezes, de um asteroide que passou perto da Terra, que os caras detectaram uma semana antes só, porque esses asteroides, eles que vêm por trás do Sol, né? Os telescópios não conseguem detectar. Então, assim... E tem profecias que falam desse asteroide que pode atingir a Terra, né? Então, assim... isso pode acontecer. A gente pode começar a desenrolar vários acontecimentos que estavam profetizados, né? E a gente pode estar aí na iminência da volta de Cristo, de tudo se desenrolar e tudo se resolver. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, segundo as profecias, o anticristo vai iludir a muitos, né? Vai operar milagres, vai operar prodígios. Enganaria até os eleitos, né? Até os eleitos. Está escrito isso lá. Todo esse contexto que a gente está vivendo hoje é um contexto de fim dos tempos. Né? Verdade. E que nós estejamos preparados, né? Para quando tudo isso acontecer, nós estejamos firmes, né? Como as virgens que tinham, né, as lâmpadas, né? Então, assim, vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos meses, né? Dizem que com esse acontecimento do Trump, ele já estaria eleito, né? Mas só que eu sou um pouco cético acerca disso. Você duvida ainda dessa... Não da capacidade, mas do que pode ser feito para evitar que ele seja eleito. Eles podem querer estourar uma terceira guerra mundial para você bagunçar uma eleição. Porque se você estoura uma terceira guerra mundial antes das eleições, uma eleição fica totalmente inviável, né? Vamos lá, vamos especular aqui que a Rússia resolva atacar os Estados Unidos com aqueles mísseis com bombas atômicas, né? Mísseis transcontinentais, né? E do nada estoure uma guerra atômica, uma guerra nuclear, você não vai ter eleição, não tem condições de ter eleição. E a guerra entre China e Taiwan, né, não tem época melhor, né, para que seja estourada, porque com o Trump vai ficar muito mais difícil para a China tentar invadir Taiwan, porque o Trump ele é mais linha dura. Com Biden, você tem um presidente dos Estados Unidos com uma imagem totalmente fraco, né? Fraco, não só na questão dele como presidente, mas o fato fisicamente dele, né? Ele aparenta uma pessoa frágil. Então, essa guerra entre a China e Taiwan pode estourar a qualquer momento, né? Porque os segundos geopolíticos não há momento melhor do que agora, antes que o Trump ganhe. Então, assim, tudo pode acontecer para que essa eleição não aconteça, ou se acontecer de uma forma, da mesma forma que aconteceu na última, né? Que em 2020, que teve todo aquele contexto de pandemia, que foi o que atrapalhou a eleição do Trump, né? Sem dúvida, a reeleição do Trump
teve uma intervenção que foi gerada pela pandemia que fez com que ele perdesse, né? Porque a gente teve muitos votos pelos Correios. E pode acontecer outra coisa, outro acontecimento aí para os globalistas, né? A elite global evitar que o Trump seja eleito. Porque a elite global não quer o Trump, né? A elite global, porque o Trump ele é uma pessoa mais difícil de ser manipulada, né? A elite global ela tenta manipular até mesmo os conservadores de direita, mas só que o Trump ele é muito mais difícil de ser controlado. Não é igual o Biden. O Biden é mais fácil de ser controlado pela elite global. Mas é isso aí. Eu acho que... O jeito é esperar, né? Vamos esperar. Eu acho que muitas coisas aconteceram esse ano, né? Não só na política, mas também, né, na igreja. Religioso, a gente tem religião, muita coisa. A gente tem aí coisas ainda para acontecer. O Bergoglio ainda tem alguns objetivos aí para cumprir. Muitas coisas vão acontecer e não só na política, mas também nesse contexto dessa igreja sinodal, até mesmo para nós advocantistas. Eu acho que a gente tem crescido bastante no Brasil, né, nos Estados Unidos, e muitas coisas vão ser desenroladas ainda esse ano, né? Que seja, né, nem que seja para o bem, né? Mas muitas coisas também Deus vai permitir para que o joio seja separado do trigo, né? Verdade. É o que a gente espera. Então é isso, né, Marcel? Hoje, nossa mensagem acho que foi passada, né? Isso aí que a gente queria comentar. Quer deixar uma palavra final aí? Não, foi só mesmo esse acontecimento, né? Que foi surpreendente aí para todos nós, né? Um acontecimento que vai marcar a história da humanidade aí, esse atentado contra o Trump. E também essa questão do Vigano aí, a gente nessa expectativa aí do que pode acontecer daqui para frente, né? Nos próximos pronunciamentos dele, qual será a decisão dele, né? Quem vai acompanhar ele, quem... Porque o que ele está fazendo agora está dando grande impacto mesmo, né? É engraçado que isso está sendo bom porque o sedvacantismo está sendo conhecido, né? É verdade. Até uma rádio aqui da nossa cidade recebeu o padre José Edilson para falar sobre essa questão do Vigano. É uma rádio local aqui da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Eles convidaram o padre José Edilson, que o padre José Edilson ele é do Tribunal Eclesiástico, né? Então, ele tem um conhecimento muito maior que todos esses padres da Diocese aqui da Teologia da Libertação. Então, sempre como é uma questão muito complexa, que aí convidaram ele para dar a opinião dele. E ele falou aqui na rádio, né, sobre sedvacantismo, né? Uma palavra que muitos católicos aqui dessa nova igreja aqui nunca ouviram. Nem conhece, né? Verdade. Isso está trazendo uma projeção. De uma forma ou de outra, né? Igual você falou. Falem bem ou mal. Né? Tá divulgando, né? Tá divulgando. Essa que é a verdade. Isso desperta a curiosidade, né, de algumas pessoas. Exatamente. Isso pode levar as pessoas a começarem a questionar realmente esse Bergoglio, né? Se Bergoglio realmente é papa, né? Algumas pessoas da nova igreja podem começar a querer prestar atenção. Poxa, esses caras estão falando que esse sujeito não é papa, será que é isso mesmo? Aí verdade. Vai começar a perceber as atitudes fora, né? Longe de ser uma atitude católica, podem querer questionar também. Então, assim, isso está sendo uma boa propaganda aí para o sedvacantismo, essa excomunhão de Vigano. Então é isso, pessoal. Fica aqui a mensagem que a gente queria passar para vocês. À medida que forem acontecendo coisas novas, a gente vai procurar bater um papo aqui no canal e expor a situação, né? Então, vamos caminhando aí, confiantes, sempre com esperança. Não podemos perder a esperança em Deus também, né? O mundo pode estar meio conturbado, meio complicado, mas Deus é mais do que isso tudo. Buscar uma vida de oração, buscar Deus, isso que é importante, que é Ele que vai nos sustentar e nos guiar nos caminhos certos, né? Comentamos aqui, né, sobre a vinda do anticristo, que poderia enganar até os eleitos. Então, por isso que nós precisamos buscar Deus, né? Buscar a oração e pedir para que nós não possamos ser confundidos e que possamos identificá-lo, né, quando ele aparecer. Essa que é a verdade. Então, fique com Deus. Salve Maria. Até o próximo vídeo.